As barracas de venda do Everton em meio a perguntas sobre as finanças do comprador. O presidente do FC Barcelona, Joan Laporta, acusado de suborno no caso Negreira, enquanto os promotores estendem a investigação sobre os supostos pagamentos de árbitros para 2008. A MLS apresenta o cartão de crédito da Liga alimentado por Avante. A CONCACAF confirma os pares de 23-24 quartas de final da Liga das Nações da CONCACAF. Os índios de Mumbai se separam do treinador de boliche Shane Warne. A equipe de cricket dos Estados Unidos da América jogará, em 2028 Olympics. Na Austrália, em setembro de 2023, a taxa de desemprego permaneceu em 3,6%. Quase 800 mil pessoas nas Ilhas Canárias correm o risco de pobreza, 36,2% da população. Madrid, o uso da Espanha deduzirá 20% em ativos financeiros ou casas para investidores estrangeiros que se estabelecem em Madrid. Na Argentina, Patricia Bullrich previa que ela promoverá uma lei, de modo que aqueles que não residem na Argentina pagam atendimento no sistema de saúde pública. Na Índia, o manifesto do Partido do Congresso para Madhya Pradesh EDRS 25 Lakh de Saúde, Kotobik, uma equipe do IPL. França triplas de conchas produção para a Ucrânia. A Rússia está recrutando lutadores sérvios. Os Estados Unidos forneceram à Ucrânia cerca de 20 mísseis ATACMS. Protocolo Ethereum de Fiopland, drenado após a exploração. A cadeia diz que o uso de criptografia para financiamento de terror é minúscula fração do volume geral. Scotiabank cortando 3% da força de trabalho global. Ottawa pede aos bancos que reduzam as taxas para ajudar os mutuários a lutar com custos de hipoteca mais altos. Frente Comum de Quebec dos sindicatos do setor público, votos de 95% a favor da greve. Na Itália, o plano de privatização ferroviários do FS Group recebe opinião negativa dos sindicatos. Unifor planejando sindicalizar a planta de Candiútil da GM em Quebec. Prateleiras da Universidade McGill $50 milhões programa francês após Quebec fora da província de subida. Na Austrália, as escolas particulares enfrentam regras mais rígidas sobre o uso de $1,5 bilhão americanos em fundos públicos. Agrupando os alunos de inglês em salas de aula não produzem benefícios no desenvolvimento de leitura, novo estudo encontra. Trudeau diz que a saída do plano de pensão do Canadá e Alberta causaria danos inegáveis. O Conselho do Plano de Pensão do Canadá diz que as consultas de saída de pensão de Alberta são tendenciosas, manipuladoras. O trabalho americano das taxas residenciais cai para a menor, desde a pandemia. Trabalhadores com empregos pessoalmente gastam cerca de $51 americanos por dia que não fariam remotamente, a pesquisa encontra. Na Austrália, uma ascensão do antissemitismo e da islamofobia, havia sido comentado a isso, mas Trudeau diz que o Canadá enfrenta aumento assustador do antissemitismo após a guerra no Oriente Médio. Sinagoga histórica na Tunísia fortemente danificada em tumultos amarrados à guerra do Hamas de Israel. A sinagoga de Berlim atacou com casas de fogo à medida que os incidentes antissemitas aumentam na Alemanha. Na França, Lille, Bordeaux, Toulouse estão entre os 14 aeroportos que são evacuados após ameaças de bomba ao pacotes suspeitos. The Late Show chegou até a próxima semana, enquanto Stephen Colbert continua se recuperando do Covid. Médicos apareceu após 23 anos pela BBC. Crise de Fiel e Sylvester Stallone para trazer o romance da Apollo Murders para a tela. Bom Dia América para deixar o time Squash Studio. O criador do Black Mirror, Charlie Brooker, não tem medo da IA, porque é chato, e não bagunçado o suficiente para substituir as pessoas criativas. A Marvel quer fazer mais programas como Loki. O efeito de ternos, a Netflix procura programas mais licenciados, após o sucesso do drama legal da USA Network no Streamer. Survivor Streaming Jones diz que rockets 83% em relação ao ano passado, a mais endurece acima de 32%, à medida que os sons mudam para um formato de 90 minutos.
Britney Spears diz que o padre Jamie disse repetidamente que ela parecia gorda, infantilizada na conservatória. Gwyneth Paltrow não gosta do termo Nepo Baby, chama de apelido feio. Burt o ator nomeado para Oscar, que interpretou Paulie em filmes de Rocky, morre aos 83 anos. George Clooney, o Scarlett Johansson, Tyler Perry e outros inquietos. Uma lista dos atores criam a AFTRA, para conseguir um acordo. Ted Sarandos, da Netflix, não defende os números de streaming. Os criadores se sentiram presos por classificações, bilheteria. A Netflix aumenta os preços dos planos básicos e Premium. Seu plano Premium a $23 americanos por mês. Daniel Radcliffe nega ganhar músculos por causa do elenco de Wolverine. Fiquei bufo porque sou obsessivo, sem Wolverine. Alicia Keys diz que o post de parapente do Instagram não foi referência a terroristas do Hamas. Estrela Rápida e Furiosa Sun Khan para direcionar o filme inicial de Futterman chamarás para culpar Israel pela explosão do hospital perturbador. O Tlaib se recusa a pedir desculpas por culpar Israel pela explosão do hospital Gaza, ataque a Biden. Por 6 horas, o mundo culpou Israel, injustamente. O senador dos Estados Unidos da América Chuck Schumer diz na explosão do hospital Gaza. Funcionário do tribunal preso depois de tentar abordar Trump no julgamento de fraude civil de Nova York. O SPAC de Trump agora diz que suas demonstrações financeiras de 2021 não devem mais ser confiadas. A campanha de Biden supera a campanha Trump nos seguidores sobre a verdade social em 2 dias. Putin diz que nos aprofundou na guerra da Ucrânia, chama o míssil um erro, descarta a importância das armas dos Estados Unidos da América para a Ucrânia. O ministro das Relações Exteriores da Rússia conhece o líder Nayan Kim, promete apoio a Pyongyang. Putin filmado na China acompanhado por policiais com pasta nuclear russa. O Irã apoiou a milícia iraquiana. O drone atingiu a base dos Estados Unidos da América em Erbil. Estados Unidos da América dizem que o ataque de drones frustra suas tropas no Iraque. A Arábia Saudita pede aos cidadãos que deixem imediatamente o Líbano. O Brasil trará argentinos, uruguaios, paraguaios e bolivianos de Israel. Na Irlanda, Sammy Wilson, do DUP, diz que o governo irlandês no passado agiu como o Hamas. Não é de admirar que eles sejam anti-israelenses agora. As evidências mostram que os militantes do Hamas provavelmente usaram algumas armas norte-coreanas em ataque a Israel. No Canadá, os conservadores chamam o retorno da mulher canadense com os laços do ISIS inaceitáveis. O tribunal francês afirma que protestos pró-palestinos devem ser proibidos. Visitantes estrangeiros do Japão atingiram 96% do nível pré-Covid em setembro. Japão parou a tarifa de alimentos, para férias, fins de semana devido a preocupações de ultramismo. A neve através do hemisfério norte ficará mais branca, diz o estudo, pois os bancos de neve estão definidos para se tornar mais brancos, pode compensar os efeitos das mudanças climáticas. Colômbia e Mali lideram esforços para melhorar a qualidade do ar, novas descobertas de classificação. O plano britânico e irlandês da Superliga discutiu para o rugby e pode incluir a África do Sul e a Itália. O Warring Atland se compromete a treinar o país de Gales a 2027 Copa do Mundo de Rugby animado para o futuro. Os Zelensky da Ucrânia e a Ramaphosa da África do Sul tinham uma chamada longa e frutífera. O navio de carga nuclear é suspeito, em violação do oleoduto do Báltico, como a polícia finlandesa aponta um navio russo interessante, que viajou pelo Cabo Sueco destruído. Turquia para alocar 150% mais ao orçamento de defesa em 2024, diz o ministro. A OTAN mostra seu apoio a Israel, mas pede para responder em Gaza de maneira proporcional. O cerco total de Gaza não está de acordo com o direito internacional, diz Charles Michel. Sunak segue Biden para Israel, para mostrar apoio com bombas atingindo Gaza. Os assinantes da Netflix incham.
para registrar 247 milhões, à medida que as ações subirem, adiciona quase 9 milhões de assinantes no terceiro trimestre. O AD apoiou os planos de quase 70% do segundo trimestre. A Netflix planeja mudanças substanciais para pagamento de executivos, depois que os acionistas rejeitaram os pacotes de pagamento do seu. As ações da ASML caem como a maior empresa de tecnologia da Europa prevê vendas planas em 2024 após 71% de queda de pedidos. O CEO da Costco, Craig Jelinek, para deixar o cargo em 1º de janeiro, o Coronvas Serviço assumirá o controle. Texas instalando o air concertina ao longo da fronteira do Novo México. A África do Sul provavelmente manterá o status de AGOA, porque as empresas americanas estão se beneficiando, diz Envoy. A gangue californiana se declarou culpada, em 600 milhões de dólares americanos em todo o país de roubo de conversor catalítico. Na África do Sul, a Vodacom está com problemas por não cancelar contratos, vendendo feixes de dados não existentes. Cidade japonesa para o carro pioneiro cobrar nos semáforos. The Surprising Group of Republicans Preventing Regime Jordan from Becoming House Speaker. As Regime Jordan rejected as House Speaker for second time polegada 24 horas. Biden campaign surpasses Trump campaign influence on truth social in TWO10. O FDA considera a regra proposta emitida, para proibir o formaldeído em produtos de alisamento de cabelo. Pfizer configurado para precificar medicamento Covid-Paxlovid, a $1.390 americanos por curso. PG doutora em Tamil Nadu, da Índia, que morreu por suicídio trabalhava mais de 20 horas por dia, dizem amigos. As expectativas de crescimento de Tesla Tempers, à medida que Musk vê a tempestade, as entregas da Tesla Cybertruck para começar em 30 de novembro, capacidade de produção inicial em 125 mil unidades. Elon Musk diz que cavamos nosso próprio túmulo com o Cybertruck, oferece uma nova data de entrega. O CEO da Tesla, Elon Musk, sou pessimista sobre a economia, na chamada de ganhos. As taxas de mortalidade de jovens motoristas caíram acentuadamente nos Estados Unidos da América, ajudados pela educação, tecnologia. Chefes de inteligência de 5 olhos alertam, o programa de roubo de IP da China agora em níveis sem precedentes. A Índia usa apagões generalizados da internet para mascarar turbulência doméstica. Finlândia enfrenta uma ameaça online russa em crescimento, dizem os serviços de segurança finlandeses. Acre vaza milhões de registros de usuários 23 anos, no Fórum Cibernético. Mais de 40k contas do portal de administrador, use admin como uma senha. O legislador dos Estados Unidos da América busca respostas de Meta, X, Google, TikTok sobre o conteúdo falso do Israel Hamas. Os executivos da TikTok insistem, a China não pode acessar os dados do usuário. Durante a reunião com os deputados do Canadá, os Estados Unidos da América anunciam a apreensão de 17 domínios de sites usados por empresas americanas, que contrataram trabalhadores norte-coreanos de TI posando como americanos. Os arqueólogos encontraram evidências diretas de que as algas e as plantas aquáticas e de água doce submersas foram consumidas no Mesolítico, através da transição neolítica para a agricultura e para o início da Idade Média, sugerindo que esses recursos, agora raramente consumidos na Europa, se tornaram apenas marginais muito mais recentemente. A pedra do altar de Stonehenge não é galesa, diz a Universidade de Aberystwyth. Taxas de ODR relacionadas ao uso de substâncias, referências de disciplina de escritório em escolas de ensino médio aumentaram 0,14 por 100 estudantes, 30% da média, com legalização em relação às escolas de comparação. Pesquisadores da Universidade de Tsukuba descobriram, pela primeira vez, que a ingestão de bebidas não alcoólicas reduziu significativamente o consumo de álcool. E essa redução persistiu 8 semanas após a interrupção do consumo de bebidas não alcoólicas. As abordagens de atenção plena mostram potencial na disfunção cerebral relacionada ao vício em reciclagem.
mata o desenvolvedor do Spiel Angel Games Index Builder, depois de abandonar a unidade. Super Mario Bros. Wonder, Land dos 90 mais Metacritic Score, com primeiras críticas, Famitsu vs Super Mario Wonder 3640 e Spider-Man 2 3840. Roller Coaster Tycoon Adventuras de luxo de Zetsum de novembro. Data de lançamento. A administração Biden-Harris anuncia 3,5 bilhões de dólares americanos para o maior investimento de todos os tempos na rede elétrica da América, implantando mais energia limpa, reduzindo custos e criando trabalhos sindicais. Os K-Cells America concluem a expansão da fábrica de Dalton, para dobrar a produção na Geórgia, criar 2.500 novos empregos, em 2,5 bilhões de dólares americanos em investimento. O estudo prevê potencial para 110% de aumentos de eletricidade nos edifícios urbanos dos Estados Unidos da América. No México, para que a reforma reduza o dia útil de 48 a 40 horas por semana, um período de um ano foi proposto para as empresas, para se preparar para um novo dia de trabalho. Os fundos de pensão resistem ao impulso do governo do Reino Unido, para investir 50 bilhões de libras em projetos de crescimento. O Japão se move para permitir que os estagiários estrangeiros mudem de emprego após um ano. Na Itália, a nova idade de pensão precoce é de 63 anos, mas com requisitos mais rigorosos. O mercado global de smartphones diminuiu 1% no terceiro trimestre de 2023 como os principais pilares no caminho da recuperação. O iPad dobrável está em desenvolvimento intensivo, a produção temas, para começar em 2 horas 24 o mais cedo possível. O principal analista da Apple diz que a demanda do MacBook caiu significativamente. Vazamentos confirmam números baixos para o sistema operacional mais recente da Microsoft, Windows 11. Ford recordando 35 mil EVs mais e sobre perda de energia. Os cortes de preços da Tesla consomem os lucros da fabricante do Cybertruck, à medida que o lucro líquido mergulha 44% no terceiro trimestre. O novo sedã da série BMW 5 e o primeiro BMW i5 foram introduzidos. Touring da série BMW 5 disponível na primavera de 2024. Mercados emergentes sob forte pressão à medida que o conflito aumenta. O peso mexicano cai fortemente devido a conflitos entre Israel e Hamas. Fitch coloca Israel na classificação do relógio negativo à medida que a guerra de Gaza se levanta. A ringite da Malásia cai para abaixo de 25 anos, o pior desempenho da Ásia, depois do IEM em 2023. As luzes UV germicidas podem estar produzindo poluentes do ar interno, o estudo descobre. Transporte microplástico atmosférico derivado predominantemente dos oceanos, o estudo encontra. Poluição de chumbo de pequenos aviões ameaça a saúde humana, a EPA encontra. Os dados da frota mostram que os pneus EV duravam 6.350 milhas a menos que a gasolina ou diesel. Empresa de reconhecimento facial, Clearview AI recorre com sucesso de uma multa de 9 milhões de dólares americanos no Reino Unido. Open atualiza o ChatGPT com as integrações Bing e DALL-E 3, pois o ChatGPT agora pode responder com imagens e pesquisar na web. O rapper condenado Forges Pras Michelle Sulaway usou a IA para redigir o argumento de encerramento estragado. As memórias de Britney Spears atingem o status de best-sellers uma semana antes de atingir as prateleiras. J.K. Rowling, fico feliz em ir para a prisão em vez de chamar as mulheres de mulheres trans. Cornel West atrai a doação Max, do Partido Republicano de Abner Arlan Crop. O cartucho de filme digital para câmaras analógicas, o iMac Film, foi introduzido. SanDisk lança um enorme cartão microSD de 1,5 TB por 149 dólares americanos. Usuários do Android no Arizona, Colorado e Geórgia agora podem adicionar IDs de estado ao Google Wallet. Rainpur, líder de gangue que contrabandeava até 10.000 migrantes em todo o canal, para o Reino Unido, foi preso. O atacante de Bruxelas chegou ao Lampedusa da Itália em 2011. Os Estados Unidos da América sancionam 10 membros do Hamas e sua rede financeira sobre o ataque surpresa de Israel.
Os britânicos começaram a entregar os agressores e a serem abatidos, disseram os parlamentares. Na Espanha, mais de 400 animais resgatados da rede de negociação ilegal, 54,59 de decibel do gato britânico, quebra o recorde mundial. Formigas encontradas emaranhadas em poluição plástica pela primeira vez. Karim Benzema planeja registrar uma queixa contra Darmanin, que o acusa de estar ligado à Irmandade Muçulmana. A lei de imigração contrai uma provisão, permitindo que um estrangeiro seja expulso sem ter cometido uma ofensa criminal, de acordo com Olivier Véran. O ministro do Interior francês Darmanin afirma que ódio ao judeu e ódio à polícia se reúne. A NFL considera eliminar os tackles drop e drop, revisar autos novamente após a temporada. Neymar saiu de muletas e usando um enorme elenco de proteção depois de sofrer lesões de horror durante a derrota de qualificação para a Copa do Mundo de 2026 no Brasil. Para o Uruguai, Neymar para se submeter a uma cirurgia no ACL rasgado. 471 palestinos mortos no bombardeio do Hospital Gaza, anunciados pelo Ministério da Palestina, Estados Unidos da América. Especialistas dizem que as evidências sugerem que o foguete dos militantes palestinos atinge o Hospital Gaza. A Alemanha Scholz exige investigação da greve do Hospital Gaza. Pelo menos 6 pessoas mortas no ataque aéreo israelense na escola UNW Adon em Gaza. O primeiro-ministro britânico Sunak no Hospital Gaza relatórios, mas deve ser desconfiado como o Kremlin. Biden adverte Israel a não repetir os erros da resposta dos Estados Unidos da América após o 11 de setembro. Estados Unidos da América vetou a resolução da ONU condenando toda a violência contra civis na guerra do Israel-Hamas e por pausa humanitária e corredores em Gaza. Biden apoia Israel sobre a explosão do Hospital Gaza e forja acordo de ajuda humanitária. Ativistas judeus presos no Congresso dos Estados Unidos da América sit-in, pedindo cessar-fogo de Gaza. A maioria dos canadenses pensa que a paz duradoura entre Israel e os palestinos não é possível. Enquete. Foi anunciado que o consulado dos Estados Unidos da América em Adana, a Turquia, permanecerá fechado ao público até novo aviso. Como grandes demonstrações relacionadas a eventos em Israel e Gaza são esperados em toda a Turquia pelas próximas semanas. Israel para permitir a entrada de ajuda humanitária em Gaza do Egito após a pressão dos Estados Unidos da América. Holandês para fornecer ajuda adicional a Gaza este ano.